Oficialmente acabou a antepenúltima semana da temporada regular, o quanto é triste dizer isso. A semana 15 acabou e nela, os Browns ganharam e ainda podem sonhar com os playoffs. Packers e Giants estão eliminados na mesma temporada em que os Browns ainda podem ir para os playoffs. E teve 2 jogos a 0 nessa rodada, além de um desempenho digno de campeões dos Philadelphia Eagles. Bora! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e hoje vamos falar sobre a semana 15, começando com o Thursday Night Football, lembrando que essa semana tivemos jogos na quinta, no sábado, no domingo e na segunda-feira, maravilhoso. Thursday Night Football foi entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium, estádio dos Chiefs, e eu falei pra vocês na semana passada, olha, dependendo de como os Chiefs jogarem, eles cedem muitos pontos, se os Chargers conseguirem impor o seu domínio ali, eles podem ganhar esse jogo. Dito e feito, vitória dos Chargers por 29-28 contra os Chiefs. Os dois times agora estão 11-3, cara, isso é muito importante pros playoffs, eu vou falar isso mais tarde. O jogo foi 29-28 porque os Chargers empataram o jogo, quer dizer, fizeram o touchdown pra ficar 28-27, e aí ao invés de tentar um extra point e ir pra uma prorrogação, eles preferiram fazer a conversão de 2 pontos, arriscaram uma virada e conseguiram, fizeram uma virada, viraram o jogo e o recebedor tava completamente livre para virar o jogo, completamente livre. A defesa dos Chiefs, que já não foi bem nesse jogo, fez uma última jogada pior ainda, e aí foi horroroso, os Chargers conseguiram fazer, e é o que eu sempre digo, se um time tem uma jogada que tem uma probabilidade grande de fazer a conversão de 2 pontos, talvez seja válida, mas eu já vi várias tentativas de conversão de 2 pontos totalmente em vão, cara. Bom, a defesa dos Chargers brilhou pra caramba, os Chiefs, além de terem tido uma defesa ruim, sofreram com falta também nesse jogo, e os Chiefs ainda estão liderando a AFC West, que é a mesma divisão dos Chargers, porque estão melhores nos confrontos de divisão, mas isso pode mudar nessas últimas 2 semanas aí. Vamos para os 2 jogos que tivemos no sábado. O primeiro jogo de sábado foi entre o Houston Texans e o New York Jets no MetLife Stadium, o estádio dos Jets, e os Texans ganharam de 29-22. Os Texans agora 10-4, oficialmente seed número 2 na AFC, o que é sensacional, e os Jets 4-10. Eu falo mais sobre esse negócio das divisões no final do vídeo, tá bom? O Deshaun Watson, quarterback dos Texans, fez um jogão, mas perto do DeAndre Hopkins, wide receiver dos Texans, que jogo maravilhoso que ele fez. Ele se mostrou um dos melhores wide receivers da liga, 170 jardas com 10 recepções, o que é impressionante. Além disso, foram 5 field goals certos para os Texans e 2 extra points errados para os Jets, que tiraram 2 pontinhos aí importantes para eles. Os Jets ficaram mais tempo com a bola, mas sofreram turnovers, fizeram 9 faltas nesse jogo, que é muita coisa. E os Texans, nesse momento, pulam então o wild card, se tornando o seed número 2 por causa da derrota dos Patriots. Outro jogo que teve no sábado foi entre Cleveland Browns e Denver Broncos, e quem ganhou? O Cleveland Browns, com sua 6ª vitória nessa temporada, depois de uma temporada 0-16. Os Browns oficialmente passam a ser um time competitivo na NFL, depois de uma temporada como aquela que eles não ganharam nada, isso é muito interessante. Foi a primeira vitória dos Broncos em cima dos Browns em cima dos Broncos desde 1990, lembrando que agora os Browns estão 6-7-1 e os Broncos 6-8, né? O Baker Mayfield se torna um dos melhores quarterbacks na Red Zone, um dos quarterbacks com maior rating na Red Zone. E os Broncos, o quarterback não foi bem, o Case Keenum, não foi legal. O jogo corrido foi fraco dos Broncos. O jogo de passe também não foi legal, o jogo aéreo. Além de ter tido 8 faltas e 2 interceptações para o Case Keenum. E além disso, os Broncos perderam para os 49ers na semana passada, agora para os Browns. Tá bem difícil. Com isso, os Broncos oficialmente fora da batalha pelos playoffs aí também. Vamos para domingo então, começando com Cardinals contra Falcons no Mercedes-Benz Stadium, estádio do Super Bowl 53. O jogo foi 40-14 para os Falcons, que agora estão 5-9, e os Cardinals 3-11, né? 5-9 para os Falcons com o time que tem é uma água no chope, não é um bom resultado, mas foi uma vitória importante para esse ataque muito forte, merecia essa vitória aí. Os dois times estão fora dos playoffs, mesmo com esse jogo. E aí, uma coisa interessante, o jogo corrido dos Falcons finalmente funcionou. Foi o recorde da carreira para o Tevin Coleman, o running back dos Falcons.
A vitória foi de virada, porque os Cardinals começaram pontuando. O Josh Rosen, quarterback dos Cardinals, foi sacado 6 vezes. Foram 3 turnovers forçados pela defesa dos Falcons, que foi bem legal. O Josh Rosen acabou, inclusive, sendo substituído pelo Mike Glennon, que também não foi muito bem, não. E aí, os dois times fora, um resultado interessante, né? Lions e Bills se enfrentaram no estádio dos Bills. Os dois times agora 5 vitórias e 9 derrotas, com essa vitória dos Bills por 14-13. Um pontinho aí deu a vitória para os Bills. E os Bills primeiro que jogaram todo de vermelho, pareciam uns Teletubbies, foi muito engraçado. O Josh Allen, apesar de ter errado metade dos passes, na parte aérea não foi tão bem, ele correu bem de novo, cara. E o maior atrativo do Josh Allen era o braço forte. Então ele tá correndo muito bem, isso é bem legal. E o destaque maior aí pros Bills, que vai pro Robert Foster, wide receiver, que teve mais de 100 jardas, foi muito bem. E essa vitória dos Bills foi de virada. Os Lions erraram o chute, que podiam ter virado o jogo, até porque muito vento ali em Buffalo, principalmente nessa época do ano. Paulo Antunes estava falando sobre isso. E esses dois times estão oficialmente eliminados também da batalha dos playoffs. Os Packers enfrentaram o fortíssimo ataque e defesa do Chicago Bears, principalmente a defesa, sabemos disso, né? O jogo foi 24-17 para os Bears, que agora estão com 10 vitórias e 4 derrotas. Que desempenho, cara. E os Packers 5-8-1. Os Bears estão fortíssimos e com essa vitória se consagram campeões da AFC Norte pela primeira vez desde 2010, ou seja, superaram Packers, superaram Vikings, superaram Lions para estarem em primeiros aí, isso é muito legal. O jogo foi muito pegado, os Packers inclusive empataram o jogo em um dado momento com uma conversão de 2 pontos. Essa vitória é muito mérito, claro, da defesa dos Bears, que é uma defesa simplesmente fenomenal. Com a derrota dos Rams, que eu vou falar mais tarde, é capaz da defesa dos Bears se tornar a melhor da NFL oficialmente. Não em pontos cedidos, não em estatística, mas em eficácia, assim, é uma coisa bizarra. O Rodgers foi interceptado, ele tava com recorde de tentativas de passe sem interceptação, e com essa derrota os Packers estão oficialmente fora dos playoffs, pensando agora em 2019 e fim de papo já era para os Packers, o que é bem triste, né? Os Bengals jogaram contra os Raiders em casa, ganharam de 30-16, estão agora 6-8, enquanto os Raiders estão 3-11. Obviamente os Raiders já estão fora há um tempo da disputa. Os Bengals no jogo abriram 17-0, mesmo muito desfalcados, com um monte de gente perdida. O Joe Mixon fez um baita de um jogo com 129 jardas, 2 touchdowns. Os Bengals não podem confiar no quarterback deles, o Jeff Driscoll, quarterback substituto. Ele não é confiável, não é muito bom mesmo. O jogo teve bastante falta, 8 faltas para os Raiders, 9 faltas para os Bengals. E aí os Raiders, aquele negócio, a defesa muito fraca, o ataque não consegue fazer ponto e fim de papo. E uma coisa triste para os Bengals é que essa foi a segunda menor média de público dos Bengals no estádio nos últimos 19 anos. O time, quando não tá indo bem, a torcida costuma não comparecer. O primeiro resultado de 0 dessa semana foi dos Colts contra os Cowboys, 23-0 para os Colts, que agora estão 8 vitórias, 6 derrotas, o mesmo do senhor Dallas Cowboys, que também está com 8-6. Os Cowboys não perdiam de 0 desde 2013, primeira derrota desde então de 0. O Marlon Mack dos Colts fez 2 touchdowns corridos e 139 jardas no jogo, ele é fantástico. Aliás, os Colts estão se mostrando tão fortes, porque eles já têm uma defesa forte. Nesse jogo, a offensive line foi muito bem, ajudou muito o running back, ajudou muito o Andrew Luck, quarterback. O Amari Cooper nos Cowboys não foi bem e nem o Ezekiel Elliott, é o que eu sempre falo, são peças chaves do ataque dos Cowboys, não foram bem. 9 faltas para os Cowboys, 2 turnovers, essas coisas explicam aí a vitória dos Colts, que estão muito bem nessa temporada, 8-6. Os Vikings pisaram nos Dolphins por 41-17 em casa, no US Bank Stadium, 7 vitórias, 6 derrotas e 1 empate, enquanto os Dolphins estão 7 vitórias e 7 derrotas, o que é um desempenho muito bom para a equipe de Miami. O Dalvin Cook foi o destaque do jogo dos Vikings, fez 136 jardas, 2 touchdowns, foi muito bem. Os Vikings agora estão com um offensive coordinator novo, que é o Kevin Stefanski, e ele focou muito no jogo corrido, que acabou dando bem certo, né? O jogo ficou bem pegado no terceiro quarto, os Dolphins começaram a ir muito bem, os Vikings começaram a errar, mas aí a defesa dos Vikings voltaram a dominar e neutralizaram os Dolphins e acabaram com o momentum dos Dolphins, né? Aquela guinada.
O Ryan Tannehill foi sacado nada mais nada menos que 9 vezes, o que é impressionante. E essa foi a primeira vitória dos Vikings contra os Dolphins desde 2002. Isso é muito esquisito, cara. Tudo bem que eles se enfrentam bem pouco, porque são de conferências diferentes e tudo mais, mas desde 2002 é muito interessante, né? Os Titans ganharam de 0, o segundo resultado de 0 aí, em cima dos Giants. E isso foi uma água no chope, porque os Giants tinham uma chance muito pequena de ir para os playoffs e estavam num momento muito bom, ganhando vários jogos seguidos, e aí eles perdem de 0 agora, estão oficialmente eliminados, terminaram a temporada aí com 5-9, vão ter mais 2 jogos, é claro, e os Titans com 8-6. O Derrick Henry, running back dos Titans, foi o destaque da partida com 170 jardas, 101 jardas depois do primeiro contato, o que é impressionante. Foi o melhor jogo da carreira dele, talvez o melhor running back dessa semana. Já o Saquon Barkley, que é provavelmente o melhor rookie da temporada, ofensivo, né? Não fez nada nesse jogo, correu muito pouco. Acho que é o primeiro jogo dele na temporada que o desempenho dele é tão fraco assim. As duas defesas apareceram, por isso que teve poucos pontos no jogo. Os Giants estavam embalados nos últimos jogos, perderam hoje 10 faltas, foi um jogo muito faltoso. E aí, a última vez que os Giants perderam de 0 foi em 2000, ou seja, 18 anos, o que é pesado. E agora os Giants eliminados, né? Os Redskins ganharam dos Jaguars de 16-13, Redskins 7-7 e os Jaguars 4-10. O Josh Johnson tá sendo o titular dos Redskins, foi agora novamente. E é interessante uma coisa que eu não falei da outra vez, o Josh Johnson, quando ele foi contratado pelos Redskins, ele começou a jogar Madden pra memorizar os colegas de equipe dele, o que é sensacional, sério. A defesa dos Jaguars, como sempre, foi forte, mas o ataque só fez um touchdown, e ainda foi um touchdown de retorno de punch, ou seja, touchdown de special teams. O ataque dos Jaguars não produz touchdowns, cara. Os Redskins também fizeram só um touchdown, e aí um field goal com o relógio zerado pra ganhar o jogo. Jogo também de muitas faltas, como muitos foram. Os Jaguars estão fora da disputa, já era, mas os Redskins ainda estão na briga pelo wild card. Buccaneers enfrentou os Ravens fora de casa, os Ravens ganharam o jogo por 20-12, estão agora com 8 vitórias e 6 derrotas, um baita time também, enquanto os Bucks 5-9, começaram a temporada mó bem, depois só decepção, né? O Lamar Jackson, quarterback inicial, ou seja, starter dos Ravens, mais de 100 jardas, quase 100 jardas corridas nesse jogo, o jogo corrido dos Ravens melhorou muito com ele, até por causa do Gus Edwards, que é um baita de um running back, que fez mais um bom jogo corrido. O Lamar Jackson, como o quarterback principal dos Ravens, tem 4 vitórias e 1 derrota, o que é muito interessante. Do lado dos Bucks, o Cairo Santos, o Cairão da massa, ele teve que fazer um tackle, porque o snap na hora de fazer o extra point deu errado, ele teve que bater no cara pra ele não retornar pra touchdown. Deu mó desgraça lá, mas ele acertou todos os field goals, foi bem nesse jogo. Os Ravens com quase o dobro da posse de bola no jogo, e agora os Ravens estão na cola dos Steelers, rezando para eles tropeçarem ali, para eles poderem ganhar a AFC Norte e pular. Não, os Ravens não pulam uma semana, eles vão jogar no wild card porque a AFC tá muito boa, mas eles rezam ali pra ser líderes de divisão pelo menos, né? Os Seahawks enfrentaram os 49ers e quem diria? Os 49ers ganharam mais uma. Só porque os 49ers estão eliminados, eles resolveram levar todo mundo junto. Então, foram essa é a segunda vitória seguida dos 49ers, que ganharam dos Broncos na semana passada. O jogo foi pra prorrogação, foi um baita de um jogo, tava 23-23. Os Seahawks ganharam na moeda, não conseguiram fazer pontuação, e aí os 49ers chutaram e acabaram com a prorrogação. Foi um recorde de 14 faltas para os Seahawks, mais um jogo muito faltoso. Jogaço dos 49ers, que teve touchdown de 97 jardas, passes excelentes. Os dois quarterbacks foram bem, o Russell Wilson, é claro que sempre vai muito bem, olha aqui. O jogo foi bem pegado, foi bem parelho. Os Seahawks ainda nos playoffs, mas precisam tomar cuidado com essa derrota, e os 49ers aí tão fora, né? Até porque os Seahawks pegam os Chiefs na próxima semana, o que vai ser louco! Um jogo que eu fiquei muito triste, vocês sabem que eu torço pros Patriots, né? Patriots enfrentaram Pittsburgh Steelers lá no magnífico Heinz Field, eu amo aquele estádio, e os Steelers levaram a melhor 17-0, os Steelers agora 8-5-1 com um empate, e os Patriots 9-5, segunda derrota seguida dos Patriots. É a primeira vez que os Patriots perdem 2 jogos seguidos em dezembro desde 2002, e olha só, eu vou falar uma coisa, primeiro que os Steelers, olha, eles penaram pra levar ponto e pra perder esse jogo, só que os Patriots conseguiram errar em tudo. Offensive line dos Patriots foi fraquíssima, o Tom Brady não conseguia ficar confortável no pocket, e o Tom Brady desconfortável no pocket acabou. Foram 14 faltas para os Patriots,
7 delas pré-snap, tipo offside, false start, cara, isso me deixa pistola da vida. Foram muitos drops, tipo Josh Gordon e Julian Edelman fazendo drop, uns caras que estão aí faz 20 anos, e além disso, o Tom Brady, um dos melhores quarterbacks que esse planeta já viu, errando passe pra caramba, fez uma interceptação, foi mal pra caramba. Os Patriots mereceram e muito essa derrota, e se não melhorarem, cara, vão perder nos playoffs, porque até então os Patriots estavam na seed 2, eram donos do próprio destino, se ganhassem jogos iam ficar com essa semana de folga tranquilaços, mas agora os Patriots estão na seed número 3, o que significa que eles estão no wild card, vão ter um jogo a mais nos playoffs se acabasse hoje, e essa é a primeira vez desde 2009 em que os Patriots pegariam um wild card. Então, se os Patriots ganharem tudo, mas os Texans também ganharem tudo, os Patriots estão no wild card, o que é péssimo para eles, né? Agora, o destaque monstro aqui vai para Jaylen Samuels, que é o running back dos Steelers, que fez um baita de um jogaço, quase 150 jardas. Os Steelers pegam os Saints agora, o que é um jogo muito difícil, então eles terem ganhado essa vai deixar embalado pro grande jogo que vem por aí. E, como eu disse, os Steelers podiam ter feito mais pontos, mas teve 2 interceptações do Big Ben, muitos erros também dos Steelers. E fechamos aí o domingo com o jogaço, melhor jogo dessa semana entre o Philadelphia Eagles e o Los Angeles Rams no Coliseu, estádio dos Rams, que agora estão 11-3 e os Eagles 7-7, porque os Eagles ganharam o jogo de 30-23. Foi a primeira vez nessa temporada que eu vi os Eagles jogando como se fossem os campeões do Super Bowl que eles são. Que jogo maravilhoso, a defesa fortíssima, não deixava o ataque muito bom dos Rams nem andar, foram vários 3-and-outs. O ataque dos Eagles, quando entrava, era letal. E eu preciso lembrar vocês de uma coisa, o Carson Wentz tá fora, eu falei disso no vídeo que saiu no sábado. O Nick Foles é o quarterback principal dos Eagles agora, e ele entrou no modo Super Bowl, cara. Ele fez o jogo maravilhoso que ele fez no Super Bowl 52 contra os Patriots. Foi muito bem. E do lado dos Rams, o Jared Goff, além de ter sido muito pressionado, não sei o que, ele tá caindo muito de desempenho, e esse não foi o primeiro jogo que isso aconteceu, cara. Ele cometeu erros bizarros, teve uma época da temporada que a gente cogitava que ele pudesse ser o MVP. Agora são 8 interceptações nos últimos 3 jogos pro Jared Goff, o que é muita coisa. O Todd Gurley não tá correndo bem, inclusive ele zoou o joelho, ficou fora por um tempo, depois voltou. A defesa dos Rams continua muito forte, mas o ataque, a offensive line tava segurando até o Aaron Donald e o Ndamukong Suh, sabe? É bizarro. Os Rams até tentaram fake punch, ensaiaram uma reação, podia ter rolado na última campanha, não rolou. Mais uma vez mérito pra defesa dos Eagles, que acordou pra caramba, e essa é a segunda derrota seguida dos Rams nessa temporada, que eles têm apenas 3 derrotas, desde 2016 não tinham 2 derrotas seguidas, e parabéns para os Eagles. É muito simples, se os Eagles jogassem todos os jogos assim, eles estavam no Super Bowl, porque é um desempenho exemplar de um time campeão. Isso é muito legal, mas os Eagles não jogaram assim a temporada inteira, estão 7-7, estão penando nos playoffs, porque eles precisam manter aí pra chegar nos playoffs, cara, isso que é complicado, mas com esse jogo aí, eles viram que tem um potencial muito grande. Fechando o vídeo então, essa parte de análise com o jogo que tivemos no Monday Night Football entre New Orleans Saints e Carolina Panthers, no Bank of America Stadium, um estádio dos Panthers, que desde dessa temporada tem um novo dono, né, eles trocaram de dono, inclusive o Everaldo Marques estava fazendo uma curiosidade interessante, de que o dono anterior, ele deixava um símbolo da NFL no meio do campo, para mostrar o comprometimento dele com a liga. O novo dono prefere deixar o símbolo dos Panthers no meio, achei isso interessante. O jogo foi 12-9 para os Saints, que agora estão 12-2, nenhum time com 12 vitórias depois das derrotas de Chiefs, Chargers ganhou na verdade, chegando a 11, e Rams, né, que perderam também, e os Panthers 6-8. O primeiro que a rivalidade desses dois times é muito grande, os dois times são na mesma divisão, já tiveram várias disputas aí, no ano passado o Saints ganhou todas as partidas contra os Panthers, o clima já é pesado por isso, muita gente que tenta arrumar treta, não sei o que, mas o jogo foi morno, vocês veem pelo placar de 12-9, foi apenas um touchdown para cada lado, e não foi por passes de quarterbacks, os dois quarterbacks não fizeram passes para touchdown, na verdade cada um teve uma interceptação, na verdade, e o dos Panthers foi do Christian McCaffrey, que numa 4ª-2, se eu não me engano, ele ameaçou a corrida, mas na verdade ele fez o passe para touchdown, foi bem bacana.
Os Saints fizeram um touchdown no quarto e aí tentaram a conversão de 2 pontos para chegar a 14 pontos, e nessa o Drew Brees foi interceptado e fez uma pick 2, porque lembrando para vocês que uma pick 6 é um retorno é uma interceptação retornada para touchdown, e chama pick 6 porque uma pick é uma interceptação e 6 porque são 6 pontos, só que quando é uma interceptação retornada para touchdown em conversão de 2 pontos, esse touchdown vale apenas 2 pontos, por isso é uma pick 2. Uma interceptação retornada para touchdown numa conversão de 2 pontos vale 2, ok? A defesa dos Panthers fez um baita de um jogo, a dos Saints também, mas isso já era meio esperado. A surpresa foi a dos Panthers, foi muito bem, segurou bastante o ataque dos Saints ali, e mesmo assim os Saints saíram com a vitória 12-9. Essa foi a 6ª derrota seguida dos Panthers, que estão oficialmente fora dos playoffs. Falando em playoffs, vamos dar uma olhada no Playoff Picture. A gente não vai ver as divisões dessa vez, porque agora, se a gente vê a situação dos playoffs, a gente já vê quem tá dentro e quem tá fora, né? Bom, os Chiefs se mantêm no primeiro seed ali com 11-3, já tava assim, mesmo com a derrota para os Chargers, ele se mantém. A surpresa aqui é o seed número 2, que é o Houston Texans, que com a derrota dos Patriots e a vitória dos Texans, os Texans são 10-4, assumem como líderes da divisão e assim ficam em primeiros e em segundos ali na conferência, em primeiros na sua divisão. Com isso, se a temporada acabasse hoje, Ravens e Patriots se enfrentariam, os Ravens 8-6 e os Patriots 9-5, o jogo seria no Gillette Stadium, e Chargers 11-3 enfrentaria os Steelers 8-5, que apesar do desempenho muito melhor dos Chargers aqui, eles não são líderes de divisão, então os Steelers estão na frente deles no seed, e por isso o jogo seria no Heinz Field, né? A regra da NFL é uma só, é por líderes de divisão. Os líderes da divisão têm as prioridades e Chargers e Chiefs estão na mesma divisão. Indo para a NFC, os dois melhores continuam, são Saints e Rams, mesmo com a derrota dos Rams. Os Saints agora assumem a primeira posição, que tem agora 12-2 e são o primeiro seed, e os Rams 11-3. Os Vikings ficam ali enfrentando os Bears, um duelo de divisão maravilhoso no Wild Card, se terminar assim, entre Vikings 7-6-1 e Bears 10-4, que estão muito bem, terceiro seed aí, líderes da divisão, e os Seahawks enfrentariam os Cowboys, os dois com 8 vitórias e 6 derrotas. Mas, quando a gente vê os times que estão na disputa, vocês verem que a maioria aí estão fora, né? Já saiu uma galera, e na verdade na AFC são 4 times que ainda sonham com os playoffs, os Colts e os Titans, que estão 8-6, então se Ravens ou Steelers derem uma cagada aí, eles passam à frente, inclusive Patriots também, e os Dolphins estão com 7-7, ainda tem chance, mesmo que muito difícil, e até os Browns com seus humildes 6-7-1 tem chance aí, dependendo de uma cagada incrível dos outros times. Pela NFC, Eagles e Redskins com 7-7 ainda sonham com os playoffs, e os Panthers 6-8, ok, me enganei, me desculpem, tecnicamente, matematicamente, os Panthers ainda têm chance de playoffs, tá aí pra vocês, me desculpem. É isso, vamos então falar sobre as semanas 16, faltam só 2, lembrando que todo time joga 16 vezes, porque todo time tem uma semana de folga, são 17 semanas, e a semana 16 é a primeira de 2 que não tem Thursday Night Football. O Thursday Night Football acabou, o primeiro jogo é no sábado, e isso é muito legal, são 2 jogos no sábado, o resto no domingo, e depois o Monday Night Football que continua, né? Então é o seguinte, sábado às 7h25 começa com Redskins e Titans. É um ótimo jogo porque os dois times ainda têm chances matemáticas de playoffs. Então os dois estão aí e precisam ganhar, vai ser um baita jogaço, o jogo é lá em Nashville. Às 11h15 da noite do sábado, outro baita jogaço entre Baltimore Ravens e Los Angeles Chargers. Dois times que estão aí nos playoffs, né? O que é bem legal. Então vai ser um baita jogo também. E é tenso pensar que um desses vão perder. Então vai ser louco, cara. Lembrando, só meus palpites, né? Eu acho que os Titans ganham dos Redskins jogando em casa. Os Chargers devem ganhar dos Ravens, mesmo os Ravens estando bem, os Chargers jogando em casa. No domingo, às 4 horas da tarde, Texans enfrenta os Eagles. E aí é muito simples, né? Também é um baita jogaço, porque os dois times aí... os Texans já estão nos playoffs, né? No segundo seed, e os Eagles batalhando muito. Se os Eagles jogarem como jogaram contra os Rams, a vitória é dos Eagles. É simples assim, mesmo com os Eagles, com os Texans jogando tão bem. Então, eu acho que os Eagles vão jogar bem, talvez não tão bem, mas eles levam a vitória em casa contra os Texans, eu acredito nisso. Às 4 horas da tarde também tem Bucks e Cowboys, eu acho que os Cowboys ganham esse jogo aí pra se manter firmes nos playoffs.
Os Bears e os 49ers se enfrentam às 7 e mesmo os 49ers tendo ganhado os últimos 2 jogos, eles não vão passar pela defesa dos Bears e os Bears devem ganhar esse jogo aí e se manter firme nos playoffs também. Às 7h25, Steelers e Saints é um baita de um jogaço. Os dois times já nos playoffs, se terminasse hoje, mas jogando em casa, Drew Brees e equipe, os Saints devem ganhar esse jogo, mas vai ser um bom jogo. Às 11h15 da noite, o Sunday Night Football também é maravilhoso, entre Kansas City Chiefs e Seattle Seahawks. Apesar dos Seahawks jogarem em casa, eu acho que os Chiefs ganham esse jogo pelo jeito que eles estão fortes, né? Olha só, eu não duvido nem um pouco que os Seahawks ganhem esse jogo jogando em casa, aquela barulheira desgraçada, mas os Chiefs estão acostumados com o barulho, porque a torcida deles também é muito forte, e mesmo jogando em casa, mesmo jogando bem, os Seahawks cometem erros que eu acho que os Chiefs vão se aproveitar. Eu acho que dá Chiefs nesse jogo aí, fechando a semana com o Monday Night Football entre Broncos e Raiders, 2 times já eliminados, o jogo não é tão bom assim, e é véspera de Natal, né, então... Eu nem sei quando que vai sair a análise da semana que vem, velho. Bom, eu penso nisso depois. E aí, só 2 coisas interessantes, 2 jogos que não vão ser transmitidos que são interessantes, é entre New York Giants e Indianapolis Colts, porque os Colts precisam ganhar o jogo e eles vão jogar com muita raça, porque eles precisam se manter firmes aí. Eu acho que dá Colts esse jogo. E Atlanta Falcons enfrenta Carolina Panthers. Apesar dos Falcons estarem fora, os Panthers ainda têm matematicamente chances, então eles vão dar a vida aí. Ok, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem a semana 16, a temporada regular tá acabando. Convido vocês a me seguirem no Twitter e no Instagram, porque lá eu falo sobre como vai ser o canal nos playoffs, informações sobre os playoffs, então o melhor jeito de acompanhar o canal e de saber mais sobre a NFL é me seguindo nas redes sociais, tá bom? Já falei muito. Se vocês gostaram, gostei aí embaixo, se inscrevam no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui! I am sad and so